O Bigode já botou mais rápido do que eu. Então, boa noite, então. Bem-vindos a mais uma apresentação aqui do Jornal Club da pós-graduação da UERJ. Hoje a gente vai receber o aluno da casa, da graduação aqui da UERJ, o Luiz Felipe Oliveira, que vai apresentar para a gente o trabalho dele, que análise do decaimento aí, eu não vou ousar falar o nome do decaimento. Luiz, melhor você falar, pode tomar a palavra aí. Obrigado pelo convite, João, Rui. Esse trabalho eu estou desenvolvendo para a dissertação da minha monografia, né? E o nome dele é Análise do Decaimento de um lambda B em um lambda zero em um JPC, utilizando os dados públicos do CMS. Então, eu vou introduzir alguns conceitos, né? Falar bem rápido. Dentro da área de física de partículas, a gente não pode deixar de mencionar o modelo padrão. A gente sabe que ele é composto por 6 quarks e 6 leptons, dão origem ao grupo chamado de férmions. São partículas que possuem spin meio. Tem aqui a outra coluna. As partículas são mediadores são responsáveis pela mediação entre as partículas. Elas possuem spin 1, né, são chamados bósons de Gauge. E o bóson de Higgs ele é responsável por dar massa às partículas do modelo padrão, que possuem um spin igual a zero. E como vai ser utilizado no decorrer da análise, né, é válido também falar sobre as partículas compostas. E aqui uma definição que a gente tem entre mesons e baryons. Os mesons eles são formados por um par quark-antiquark, os baryons são formados por 3 quarks. A próxima etapa aqui, né, para falar sobre a introdução, é falar sobre o quark bóson. Ele foi previsto em 73 pelos físicos Kobayashi e Maskawa. No paper do trabalho deles, o quark bóson estava sendo previsto relacionado aos estudos sobre a violação de CP. Nessa época também já havia sido previsto teoricamente a terceira família de leptons, que no caso é o tau. Ele acabou sendo descoberto em 75, mas os experimentos relativos ao tau foram iniciados em 73. Então, por uma questão de simetria, tendo em consideração que haveria uma terceira família de leptons, deveria existir uma terceira família de quarks também. O bóson acabou sendo descoberto em 77 no Fermilab, através da detecção do meson Y. E aqui, como a nível de curiosidade, eu coloquei mais alguns baryons e mesons que são compostos pelo quark B. No caso, o meson B0, o baryon sigma B, o próprio Y de novo e o beta B. Aqui eu vou falar um pouco sobre as características desse decaimento. Antes de falar sobre as informações dessas tabelas, eu vou definir o conceito do que é a razão de ramificação, que é a probabilidade que um decaimento, um processo físico tem de ocorrer. Dito isso, aqui seguindo essa tabela 1, o decaimento principal do nosso estudo, que é aqui do lambda B decaindo no lambda 0, um JPC, ele possui essa razão de ramificação na ordem de 10 a menos 5, configura um decaimento raro. No decorrer da análise, nós, de fato, comprovamos que a probabilidade desse evento ocorrer é, de fato, raro. A próxima partícula que eu vou falar é do lambda 0. O canal escolhido para ele decair vai ser num pion e num próton. A razão de ramificação dele já é da ordem de 64%. E o JPC, o canal escolhido vai ser num muon e num antimuon. Aqui a razão de ramificação já é da ordem de 6%. E essa escolha desse canal de muons é justamente porque o CMS é um detector capaz de medir muons com uma alta eficiência. Aqui, nessa tabela 2, falar um pouco mais sobre algumas informações dessas partículas. Aqui, só para consolidar aquela definição que eu falei no primeiro slide sobre as partículas compostas, o lambda B e o lambda 0 eles são baryons, por isso eles possuem 3 quarks na sua composição. O lambda B
os quarks o D e B e o lambda 0 o D e S. O JPC ele é um meson, que ele é composto pelo quark C e pelo antiquark C. Aqui não ficou muito bem o C, a barrinha no C, mas é um antiquark-chave. Outra informação importante também é o tempo de vida média dessas partículas e a distância própria. A distância própria é o tempo que uma partícula demora até decair. Tendo isso como informação, essas duas colunas, elas mostram, por exemplo, que o decaimento do JPC nesse par de muons, ele ocorre num tempo muito pequeno e de forma que dá para considerar basicamente instantâneo. Enquanto o lambda 0 ele já percorre, por exemplo, uma distância relativamente grande até decair no próton e no pion menos. E essa figura 2 é justamente para ilustrar, né, o que essas tabelas representam. Agora eu vou falar um pouco sobre tanto o LHC quanto o CMS. Né? O LHC ele colide prótons e íons pesados. Né? Essas partículas elas vão ser aceleradas até uma velocidade próxima da velocidade da luz. E aqui eu achei interessante também falar um pouco sobre a cadeia de aceleração do LHC. O primeiro estágio dessa cadeia é justamente o LENAC 2, está encontrado aqui. No LENAC 2 ele possui um cilindro contendo gás hidrogênio, e esse gás hidrogênio vai ser submetido a um campo elétrico que tem a função basicamente de separar os átomos entre prótons e elétrons. Especificamente, esses prótons eles vão ser acelerados até atingir uma faixa de 50 MeV, e após isso eles vão ser direcionados ao booster, chamado também de PSP, em que basicamente eles vão ser acelerados até atingir uma faixa de 1,4 GeV, onde vão ser direcionados para o PS. Aí dentro do PS eles vão ser acelerados até uma faixa de energia de 25 GeV, e aí vão chegar até o penúltimo estágio da cadeia de aceleração, que é o SPS, onde vão ser acelerados até 250 GeV, e após esse processo eles vão ser direcionados para 2 tubos do LHC, e esses 2 tubos eles estão orientados em direções opostas, um no sentido horário e um no sentido anti-horário, e dentro deles esses feixes de prótons vão ser acelerados até atingir o estágio final da energia, que no caso de 2011 no caso o total era 7 TeV, mas cada feixe vai ter 3,5, e em 2012 atingiu a energia de 4 TeV. Agora eu vou falar um pouco sobre o CMS. Ele é um colisor que ele possui uma alta capacidade de detectar muons, e possui também uma precisão alta para detectar o momento transverso dessas partículas. Eu também achei interessante falar um pouco sobre as características dos componentes do CMS. Aqui o sistema de trajetografia ele é responsável basicamente por determinar a trajetória das partículas carregadas. Os calorímetros eles medem a energia dos hadrons, dos fótons e dos elétrons. As câmeras de muons elas detectam o momento dessa partícula. E o solenoide supercondutor ele gera um campo de 3,8 Tesla, e através disso ele consegue curvar algumas partículas que são muito energéticas, e através desse processo é possível determinar a carga e a energia dessas partículas. Agora eu vou falar um pouco sobre os dados públicos da colaboração. Esses dados, como falei, foram coletados em 2011 e 2012, com o detector do CMS no LHC. A energia de centro de massa na época era de 7 TeV em 2011 e 8 em 2012. Esses dados eles são disponibilizados pela colaboração através do site do Open Data. O Open Data ele fornece todo o aparato para o desenvolvimento
diversos tipos de estudos em qualquer âmbito, seja na graduação, mestrado, por aí vai. O OpenData ele fornece os dados reais do experimento, dados simulados em Monte Carlo. Nessa análise, nós utilizamos 3 conjuntos de dados simulados. Aqui o primeiro representa o canal principal e tem mais 2 canais que apresentam um resultado semelhante. O OpenData ele também fornece uma máquina virtual que é chamada de CMS-SW, e dentro do CMS-SW é possível acessar os dados brutos e vai ser dentro dele que nós vamos realizar a nossa análise. Os objetivos basicamente consistem na reconstrução dessas partículas que compõem esse decaimento, obter o sinal do lambda B e determinar a massa invariante dele, e por fim comparar os valores das massas com os fornecidos pelo Particle Data Group, que é o PDG. Então, agora entrando em alguns aspectos da análise, primeiro eu vou falar sobre a topologia do canal. Ela é importante para definir alguns critérios que foram adotados no decorrer da análise. E aqui também eu vou falar um pouco sobre 2 variáveis topológicas que foram utilizadas nessa análise. A primeira é referente ao ângulo, que esse ângulo é gerado pela correlação entre o vetor do momento do lambda B e essa reta que une o vértice primário e o vértice secundário. O vértice primário é onde ocorre a colisão próton-prótons, e o vértice secundário justamente onde o lambda B decai no lambda zero e no J-psi. Dito isso, a outra variável que foi importante para o nosso estudo é chamada de significância, que ela é calculada através dessa equação aqui, onde essa variável RXY é a distância entre o vértice primário e o secundário e as incertezas combinadas que esses vértices possuem. Então tá. A primeira etapa do trabalho consistiu justamente no processamento dos dados brutos, onde para isso foi desenvolvido um programa de análise para ser utilizado no CMS, SW, interfaceando um root, cujo objetivo era justamente processar esses dados brutos. Inicialmente, somando todos os eventos dos 3 conjuntos de dataset que foram utilizados, nós temos aproximadamente 106 milhões de eventos para os dados reais, e cada um daqueles 3 conjuntos de dados simulados possuía cerca de 90 mil eventos. Esse programa ele visa basicamente reconstruir as partículas que foram estudadas e também salvar as variáveis topológicas e cinemáticas dentro de uma N-tuple para que fosse acessado e futuramente ser utilizado numa análise mais detalhada. Esse processo ele foi feito tanto para os dados reais quanto para os dados simulados. E é bom frisar também que nessa etapa nós aplicamos cortes pouco restritivos, basicamente referentes aos traços das partículas e também as janelas de massa, basicamente. A primeira partícula que ela foi reconstruída justamente foi relativa aos muons. Inicialmente nós selecionamos traços de muons com cargas opostas, e através dessa ferramenta chamada Calum Vertex Fitter, foi possível comprovar se de fato esses traços eles formavam um vértice, e através desse processo, se isso fosse verdadeiro, nós mantivemos apenas aqueles candidatos cujas massas estivessem dentro desse intervalo de 2,7 a 4,1 GeV. Então, com isso, foi possível identificar tanto o J-psi quanto o Psi2S. Como está representado aqui na figura, que o J-psi e o Psi2S eles são representados pelos picos dessas distribuições. A próxima partícula é justamente o lambda zero. Ele já é fornecido através da etapa da reconstrução padrão dos dados do CMS. Eles são fornecidos através dessa coleção de dados chamada de V0 Candidates, e com isso a gente já tem todas as informações necessárias para prosseguir com a análise.
né, sendo que é bom importante falar também que foram selecionados apenas candidatos que estivessem dentro dessa janela de massa de 1,06 GeVs e 1,18. Aqui é importante também falar, né, tanto do lambda 0 quanto do JPC, que esse intervalo de janela de massa seria referente a justamente a pegar toda a região que poderiam conter o resultado da massa fornecida pelo PDG. Aí, por fim, a gente tem os candidatos ao lambda B, que são formados através da combinação dos quatro vetores, do JPC e do lambda 0. E feito isso, a outra exigência que também é feita é que esses candidatos estivessem dentro dessa janela de massa de 5,2 e 6 GeVs. Uma coisa também interessante de falar é que após a realização dessa primeira etapa, restaram apenas 88.322 eventos. A segunda etapa do trabalho ele é referente ao estudo de algumas variáveis cinemáticas e topológicas. Para isso foi utilizado o conjunto de dados simulados do canal principal. Mais uma vez foi desenvolvido um outro programa, interfaceado com o root, e que a função dele era acessar as informações da N-tuple que foi gerada na etapa anterior. Essa etapa desse estudo, o principal objetivo dela é escolher as variáveis e alguns valores referentes a ela, com o objetivo de melhorar a razão nutricional background, simplificando um pouco a situação. O objetivo principal é retirar um pouco a contaminação do background nos dados. Esses valores eles foram escolhidos seguindo dois princípios. Antes disso, é válido mencionar que nesse tipo de análise nós utilizamos normalmente o conjunto de dados simulados referente ao canal que a gente quer estudar e um outro conjunto de dados simulados que é chamado de minimum bias. Só que, no caso do nosso canal, nós acabamos não encontrando um conjunto de dados referentes ao nosso canal, então acabou que foi utilizado apenas para a realização desse estudo o conjunto de dados simulados que eu citei anteriormente. E para isso nós selecionamos dois critérios para selecionar essas variáveis. O primeiro é o do ponto de vista topológico, e o segundo é o do ponto de vista que, aumentando o momento transverso dessas partículas, foi observado que conseguia suprimir um pouco o background nas distribuições. Então, para isso, nós pegamos basicamente, como está aqui nessa figura 9, se a gente for olhar aqui, referente à variável do PT do lambda B, nós pegamos basicamente um corte referente ao valor acima de 10 GeVs, para apenas filtrar um pouco o background, para também não perder muitos candidatos nesse decorrer do processo se a gente selecionasse valores de PT, por exemplo, maiores. Aí a etapa final do estudo é justamente as distribuições de massa invariantes. É válido mencionar que esses cortes eles vão ser utilizados justamente para obter um resultado de um ajuste de dados dessas distribuições. Aqui a primeira parte que eu vou falar é o JPC. A figura 10 aqui eu vou sempre mostrar os resultados para os dados reais e para os dados simulados. Aqui na figura 10 ela representa os dados reais dessa distribuição de par de moons, em que o pico dela representa justamente, como eu falei antes, o JPC e o Psi2S. O ajuste de dados ele foi feito através da combinação de duas gaussianas normalizadas para representar o sinal dessas partículas e uma função exponencial para representar o background. Para quem não é da área, talvez não fique muito clara essa parte, mas no decorrer desse estudo nós realizamos uma série de combinações de diversas funções, e dentre
a gama de funções que nós temos, a que melhor representou o sinal e uma que representou o background foram justamente essas gaussianas, né? Então, por isso a escolha. Aqui na figura 11, como nós temos dois conjuntos de dados simulados, uma que era referente ao JPSI e outro o Psi2S, que eu achei válido demonstrar separadamente. O processo para realizar esse ajuste de dados é justamente combinando uma gaussiana e uma exponencial. Aqui a seguir nós temos a distribuição na massa do lambda zero, né? Dessa vez o ajuste foi feito combinando duas gaussianas de mesma média para representar o sinal e essa função aqui para representar o background. Aqui nós temos o resultado para os dados reais, como para os dados simulados. E por fim temos o resultado da partícula principal do nosso estudo, que é o lambda B. Uma coisa interessante é que inicialmente haviam cerca de 106 milhões de eventos. E após essa etapa, e até chegar a essa etapa final, restaram apenas 1.735. Então, de fato, está condizente com, por exemplo, o valor da razão de amplificação que eu demonstrei lá no início. Para representar esse sinal, nós combinamos mais uma vez uma gaussiana normalizada com uma exponencial. E o valor encontrado foi de 5,612 com uma incerteza de 0,006. Para concluir, aqui nessa tabela apresento todos os valores que foram medidos no decorrer dessa análise, os valores que eu obtive nos slides anteriores, e os valores de referência fornecidos pelo PDG. Por conta da limitação de algumas informações, os resultados eles só levaram em conta os erros sistemáticos. Não foi possível levar em consideração nenhuma estimativa de erro sistemático, de origem sistemática na determinação dessas massas. Então, diante disso, os resultados encontrados eles estão em bom acordo com os valores de referência. E por fim, tem algumas referências. Aqui é o paper do experimento do CMS, aqui tem um paper falando um pouco sobre uma das características da medida do lambda B. E é isso, gente. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado, Luiz, pela apresentação. Alguém tem pergunta? A gente vai abrir agora a pergunta. Eu tenho uma pergunta, por gentileza. Pode falar, Matheus. Alguém falou primeiro, eu acho? Não, eu fui falar alguma coisa, mas vai em frente. Tá, tudo bom, Luiz? Parabéns pela apresentação, cara. Obrigado. Me tira uma dúvida, volta naquele slide 15, por gentileza. Um momento. Você falou que você aplicou alguns cortes para poder diminuir a contaminação de background nos dados. Eu tenho duas dúvidas sobre isso. Quando você tem dados, você tem uma distribuição ao longo de toda a sua variável. Para você ter uma diminuição dessa contaminação do background nos dados, você tem que estabelecer uma região em que você tem certeza de que você pode obter mais sinal do que background, e aí você tem uma descontaminação, se assim a gente pode dizer. Que região é essa? Tá? Que ficou um pouco confuso para mim. E quais foram as topologias de background que você usou? Se não me engano, você tinha falado de 3, né? Mas quais são os eventos de background que possam imitar o estado final que você está procurando? Então, no caso das variáveis topológicas foram só duas, foi relativa à significância e o cosseno.
Nesse tipo de estudo, para limitar justamente esses valores, eu fiz uma relação entre o quanto de sinal, após a aplicação desses cortes, eu conseguia obter e o quanto eu perdia se eu fosse aplicar cortes muito rigorosos, né? Então, até porque, vou mostrar aqui no slide 18, aplicando esses cortes, de certa forma, que eles poderiam até ter sido um pouco mais rigorosos, mas aplicando esses cortes assim, que são um pouco mais, não são tão rigorosos assim, restaram apenas 1.735 eventos. Então, na hora da definição desses valores, teve que saber dosar também para justamente não perder muitos candidatos, né, referentes ao lambda B nesse processo. Respondeu sua pergunta? Respondeu sim, obrigado. Mais alguma pergunta? Cara, tudo bom, Jeff? Maneira a apresentação, cara, parabéns. Me tira uma dúvida, você pretende fazer algum estudo sistemático desse trabalho? Ou... Entende o que eu quero Então, saber o que você vai fazer? para fazer algum estudo sistemático, precisariam de algumas informações que nós não temos, né? Por exemplo, uma eficiência dos triggers, a própria luminosidade integrada no conjunto dos dados, né? Eles também não são fornecidos. Então, a gente já acabou tendo essa limitação. Por isso que esses resultados são apenas os resultados de origem estatística. Porque se a gente tivesse esses resultados de origem sistemática, até abriria margem para a gente calcular, por exemplo, a seção de choque, né? O lambda B, por exemplo. Deixa eu fazer um comentário sobre isso, tá? A pergunta do Lucas. Quer dizer, na verdade, tem um pouquinho de confusão, tá, Luiz? Porque eu acho que o que ele perguntou sistemático, você está confundindo com uma outra coisa que nós gostaríamos de fazer. Quer dizer, seria interessante de fazer, mas que, né, como a gente já conversou, seria muito difícil por falta de elementos. Uhum. Por exemplo, digamos, tentar medir a seção de choque. Seria, em princípio, seria uma coisa interessante, mas seria muito difícil com esses dados, por não ter elementos suficientes, que é o que você falou. A gente não teria dificuldade de determinar algumas eficiências, então seria realmente pouco provável que a gente conseguisse ter todos os elementos. Agora, o que o Lucas... a pergunta do Lucas foi sobre sistemática. Sistemática já é um pouco diferente. De certa forma, você já fez um pouco, porque, por exemplo, um estudo sistemático que pode ser feito das funções de ajuste, ou seja, se você troca a função de ajuste, o que isso implica nos seus resultados, né? Se em vez de usar uma gaussiana, você usa duas, então você pode ter um valor diferente de massa. Então, eu acho que a pergunta do Lucas foi mais nesse sentido, tá? É isso, Wagner. Valeu. Obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Bem, se não tem, eu agradeço, Luiz, por me apresentar. E a gente finaliza por aqui hoje. Obrigado, Luiz.